Tati, Elisa. Olha, eu não ia beber hoje, tá? Em minha defesa, eu não ia. Mas eu vi a publicação da Lu e tive que pegar um vinhozinho. Cadê essa moça aqui? Vem a Lu. E aí, como é que foram os estudos hoje? Aquele jeito, né? Estudo de quarentena. Não dá pra ser grande coisa, mas a gente tenta, né? Não é por falta de tentativa. Mas, e quantos anos tu tem, Lu? Eu tenho 25. Aí Eu ia dizer... Hã? parece, porque o povo me dá 16, né? Eu fico, meu Deus Não, do então, céu. eu ia dizer assim, tu falou, ai, tô com a cara dessa derrota, com 25 anos e cara de 16. Eu tô aqui com 30, todas as minhas rugas. Pronto pra vocês verem, ó. É maravilhoso. Então, gente, nosso papo de boteco a gente faz aí de vez em quando, tomando uma bebidinha. Fazia tempo que eu não fazia o papo tomando alguma coisa mesmo. Hoje o papo vai longe. Que a gente põe um álcool, aí começa a surgir assunto. Oxi, eu tô com saudade de ir pra um boteco beber, viu? Tu gosta de cerveja? Não, não gosto. Eu sou meio Também não fresca gosto. com bebidas. E aí, mas você tá tomando vinho? E aí não tá quente? Tô tomando espumante. Ah, espumante. Então tá. É, porque quando eu tava no norte, tudo que eu queria era tomar um vinho tinto, mas não tinha condições. Aquele calor infernal, tomar um vinho tinto, sem condições. Eu ficava só Mas no branco e no espumante. eu moro aqui no Nordeste. É calor de rachar a cabeça, viu? Aqui é quente também. Mas é bom, né? Tu gosta? Eu gosto. Eu não me imagino morando num lugar frio, mas assim, eu iria de bom grado, né? Se quiser me Porque chamar, né? pra onde me mandarem eu tô indo. Mas é porque eu sou muito friorenta, muito, muito friorenta mesmo. Ah, eu gosto bastante do frio. Eu, ao contrário, eu não me imagino morando em definitivo num lugar muito quente, sabe? Nossa, eu tava sentindo muita falta do frio quando eu tava lá pro norte, porque lá é um calor abafado, parece que tu tá no sovaco de uma pessoa, assim, sabe? Porque é úmido e quente, Uhum. é horrível. E aí eu tava lá e eu sentia muita falta do frio. Eu fiquei lá 3 meses direto, sabe? Foi bem tenso. Gente, eu vou pedir para vocês mandarem perguntas aqui. Quero pedir também que vocês compartilhem a live. Aperta aqui no botão, no aviãozinho. Compartilhe a live. A gente vai falar de muitos assuntos legais. 2 sotaques bem marcados aí na live. Vai ser bem divertido. Eu tenho várias perguntas aqui que o pessoal mandou. E eu queria começar, então, com a pergunta de quando e por que decidiu começar a estudar. Vê, minha mãe, ela sempre deu uma influenciazinha, sabe? De estudar para concurso. E meu namorado também, meu namorado é concurseiro. Só que o que é que acontece? Eu, durante a faculdade, eu não me imaginava advogando. Não me imaginava advogando. Não tinha nenhuma vontade. Então, eu tinha 2 opções. Ou ia ser professora, que ainda é minha paixão. Sou louca para ser professora. E super me vejo dando aula, ensinando e etc. Ou eu iria fazer concurso. Ou os dois, né? Porque um não é impedimento do outro. Só que o que acontece? Durante a faculdade, eu estagiei em escritório de advocacia. Na verdade, para mim, fui estagiar empresarial, o grande Nossa. terror das pessoas. E não me identifiquei. Então, assim, aquele momento Também que o eu empresarial, né? A gente não pode esperar que tu te... Não é coisa pra qualquer diferente. um. Mas, assim, eu também comecei a me apaixonar pela defensoria. Meu sogro, ele é defensor. Então, assim, eu tinha muita influência. Oi, tá melhor o meu áudio? Calma. Pra mim tá bom. Ah, mas acho que na transmissão não tá.
É porque ele tá apoiado aqui no tripé. Eu não sei se o tripé tá abafando o som. Mas tá abafado, gente? Fala aí, tá abafado? Tá cortado? Tá o quê? A gente saber o Com que eco. é. Tá com eco. Baixa o volume, então. Um pouquinho. Abaixa um pouquinho aqui. Pra mim Será não que tá se com eu eco. botar fone melhora? Provavelmente. Mas tenta só baixar um pouquinho o volume e deve resolver. É que eu tô ouvindo a minha voz. Acho que o volume tá muito alto mesmo. Calma. Vamos ver se agora vai. Tá normal aí? Pra mim tá igual. Aí, ó. Acho que agora deu, então. Show de bola. O meu áudio então. tá direitinho. Tá, né? Tá de longe, mas tá bom. Calma, galera. É porque o fone tá emaranhado aqui, ó. Eu tenho que desemaranhar o fone pra dar certo. Mas sim, aí o que acontece? Eu sempre tive muito boas influências, sabe? Que me fizeram admirar as instituições. Deixa eu tirar meu cabelo, porque meu cabelo ele vai ficar roçando no microfone. Pronto. Então, assim, eu comecei a me apaixonar pela atuação, tanto da Defensoria quanto do Ministério Público. Porque eu sempre fui uma pessoa muito engajada, assim, de me solidarizar com as causas sociais, com os mais vulneráveis. Eu já fiz parte de grupo de igreja, eu já fiz parte de ONG. Então, assim, eu sempre quis fazer mais, entendeu? Ter uma atuação mais significativa. Então, assim, toda a atuação, tanto do Ministério Público quanto da Defensoria, me enchia os olhos, né? Então, assim, uma hora dá certo, né? Não sei quando, mas uma hora dá. E tu ainda não tem certeza de qual dos dois tu vai em definitivo na carreira? Então, assim, no que eu for chamada, no que eu passar, eu tô feliz. Mas atualmente, depois que eu estudei para o Ministério Público do Ceará, para o cargo de analista, eu assim, me apaixonei pela carreira do Ministério Público. Tive contato com alguns promotores também. Meu namorado estuda para promotoria, então, assim, querendo ou não, a influência começa a pesar, né? E eu vi que a atuação do MP também é muito mais atuante. Então, assim. Porque a defensoria enxuga muito gelo, né? É E assim, muita coisa. é muita coisa. E assim, o MP tem um poder de agenda maior, né? Ele pode ser mais atuante. Enfim, mas assim, no que eu passar, eu tô feliz, vou fazer meu trabalho, vou fazer aquilo que eu amo, que é ajudar as pessoas. Então, assim, meu propósito vai ser cumprido, sabe? E vai querer dar aula para cursinho ou tu quer dar aula para faculdade? Para faculdade. Assim, eu não vejo nenhum problema de dar aula para cursinho, mas eu acho que assim, na faculdade você ter o contato direto com os alunos, sabe? Ter aquela experiência de troca, aquela experiência humana é muito legal. Deve ser massa, né? Também tenho vontade. Mas eu preciso me dedicar para essa parte acadêmica, acabo ficando sempre na área dos concursos. Tenho muita vontade também de dar aula na faculdade, sabe? Mas aí tem que focar nisso, né? Não adianta. Qualquer coisa que a gente quer, a gente tem que botar o foco para direcionar. Gente, mandem perguntas aqui na live. Eu acho que vocês conseguem mandar. Não sei se, às vezes, quando põe outra pessoa também trava. Outra pergunta que eu tinha visto. Que ela uma menina perguntou sobre conciliar pós-graduação com concurso. O que tu acha disso? Então, eu tô fazendo uma pós online, certo? Então, assim, eu sou meio suspeita para falar, porque eu sou um pouco preguiçosa. Eu não gosto de dirigir, eu não gosto de me locomover, eu não gosto de me arrumar, não gosto de fazer nada disso. Sou bem sincera. Então, assim, se eu fizesse uma pós-presencial, ia ser um fardo para mim. Minha mãe encara como se fosse um compromisso de, assim, de eu ter que ter um horário certo, de me comprometer, de estar interagindo com outras pessoas. Só que eu não via dessa perspectiva. Eu via, não, a pós-online é muito mais flexível. Você faz os seus horários, você tem sua demanda, você encaixa de acordo com suas necessidades. E, por exemplo, nessa época de pandemia, aí é que eu vi o quanto a pós-online é maravilhosa, entendeu? E assim, por exemplo, eu acho que, claro, tudo que você fizer na vida você tem que fazer bem feito, né? Então, assim, eu tô fazendo uma pós muito boa
e eu tô fazendo uma pós online, né? Mas eu tô fazendo uma pós muito boa. Só que eu não vejo a pós-graduação impeditiva de conciliar com o estudo para concurso. Já o mestrado, que eu acho que demanda muito mais, né? Demanda muito mais entrega, muito mais dedicação. Não que existem pessoas que fazem mestrado que não vão passar em concurso, lógico que não. Mas, assim, a maioria das pessoas que eu vejo, que eu já conversei, optaram por fazer o mestrado posteriormente ao estudo de concurso, posteriormente à aprovação, entendeu? Então, assim, é um plano que eu tenho, mas é um plano pós-posse. Sim, eu também quero fazer. Mas, e sobre a pós, eu acho que tem que ver também o que tu quer com essa pós, né? Porque às vezes a pessoa quer só o título. Faz uma pós online, vai lá, porque é tu que faz, principalmente em online, né? É tu que faz o teu estudo. Se tu quiser estudar direitinho e absorver tudo daquilo ali, tu vai absorver tudo daquilo ali. Se quiser fazer de qualquer jeito, vai fazer de qualquer jeito, né? Uhum. Então, tu que vai decidir o peso que tu vai dar. Uhum. Mas também acho, por exemplo, tu pode fazer uma pós dentro dos assuntos que caem na tua prova, né? Então, tu não vai estar perdendo, tu vai estar ganhando concurso e não demanda tanta energia assim. Até porque o TJ do Rio de Janeiro veio aí cobrando títulos para analista, né? E acredito que seja uma coisa que vai começar a acontecer com maior frequência. Era isso que eu ia dizer, Raquel. Na verdade, alguns concursos que eu tô vendo para analista, né? Eu acho que o MP Ceará cobrou também para analista. Acredito que a Defensoria do Distrito Federal para analista. Olha o Leite, olha o comentário do Leite. Ele é muito maravilhoso. Vou até tirar print. Tirei print. O Leite vai estar no Papo de Boteco na semana que vem, viu? Ó aí, tá vendo? Vou acompanhar também. Vou prestigiar que nem ele tá prestigiando a gente. Mas, enfim, eu acho que é uma tendência Eu acho que é uma tendência para os concursos de analista de cobrar pós para título. A critério de desempate, principalmente, né? De colocação e etc. Não que você vá ser desclassificado se você não tiver, né? Não desclassifica, mas assim, né? Eu acho que assim, que nem. É só a gente ver o histórico, né? Antes a gente via aí para provas de carreira, que tinha todas as fases, né? E aos poucos essas fases e provas, etapinhas, estão sendo puxadas, né, para a prova de analista. Tinha prova de analista antes que não tinha nem discursiva. Aí, pois é. Vão botar discursiva. E aos poucos, tinha prova de técnico que não tinha discursiva, agora tem discursiva. Então, são coisas que vão sendo puxadas porque tem que dificultar, não tem jeito, né? Eu acho que cada vez mais... Eu acho que cada vez mais estão dificultando mais, estão apertando mais, estão afunilando mais. E querendo ou não, a gente tem que estar preparado para todos os cenários, né? E assim, uma pós você vai aproveitar posteriormente, não só para concurso público, né? Então, assim, quem puder fazer, né? Eu acho que vale muito a pena. Se me perguntasse há um ano, eu diria que não. Mas hoje eu diria que é melhor fazer mesmo. O que mais? Lu, eu vi que tu estava comentando sobre ler doutrina agora. E eu queria que tu comentasse como é que está sendo o teu estudo, como é que tu gosta e o que tu acha legal para quem está começando, para quem já... Sei lá, eu já vi toda a matéria e agora na quarentena quero estudar de novo ou quero aprofundar. O que tu diria para esse pessoal? Eu acho assim que não existe fórmula mágica, né? A gente tem que desmistificar isso. Que não existe fórmula mágica. Cada um estuda da forma que aprende melhor, que sabe que funciona melhor para si. E você só vai descobrir a forma que funciona melhor para si tentando, testando, errando, acertando, fazendo prova, enfim. Então, assim, você tem que descobrir qual método você se adapta mais. Mas existem certos pilares que você tem que cumprir. Não sei a forma que você vai cumprir, se vai ser fazendo questão, se vai ser vendo uma revisão, se vai ser vendo videoaula, não sei. Mas, por exemplo, lei seca, existem estudos, né? Existem estudos que comprovam que a incidência, que a cobrança nas provas, desde técnico até promotor da República, vai ser cobrado, na sua maioria, lei seca. Então, você vai ter
que ler a lei seca. Como você Eu vai tava falando fazer sobre isso? isso hoje, guria. É muito. É assim, ó, em prova de técnica e analista é de 80% a 90% da prova, gente. É muita coisa. Então, assim, uma coisa que você... O que você não tem que fazer, eu não sei, mas o que você tem que fazer é ler a lei seca, entendeu? Então, assim, revisar também eu acho essencial. É muito difícil você revisar, é muito difícil você saber qual método de revisão funciona para você, mas você tem que revisar, porque aquele conteúdo vai se perdendo com o tempo. Então, você vai ter uma familiaridade maior e a chance de lembrar na prova se você revisar periodicamente. Outra Como é coisa que tu faz a revisão? Então, eu reviso por grifos e fazendo questões. Então, assim, eu faço questões do assunto que eu estudei. Então, eu considero que aquilo ali é uma revisão. Aí depois eu marco aquela questão cobrou tal artigo. Aí eu marco no VAD, por exemplo. Aí quando eu vou revisar, além de eu reler os grifos, eu releio os artigos mais cobrados. Entendeu? Então, Entendi. assim. E a periodicidade, assim, para tu definir que assunto que tu vai olhar, como é que tu define? Eu faço questão do assunto que eu estudei um dia depois. Por exemplo, hoje eu estudei agentes públicos. Aí eu não faço questão hoje porque eu, Luana, considero que eu teria uma falsa sensação de acerto. Porque o assunto ia estar muito fresco na minha cabeça, né? Então, assim, eu deixo para fazer 1 ou 2 dias depois, questões. E revisar por grifo, caso eu não me engano, é a cada 15 dias, entendeu? Vai de como eu vou encaixando no meu cronograma. Mas com minha quarentena, esse meu cronograma tá muito louco, né? Então, Mas o mais importante é que tu tenha, desconsiderem. né, um método de revisão, uma periodicidade. Eu gosto muito daquela revisão periódica que veio da ideia da curva do esquecimento, mas eu sempre falo que a pessoa não precisa se estressar com a tal da curva do esquecimento, sabe? Fazer 7, 15, bem certinho, mas ter alguma periodicidade, sabe? Tem aquele site revisando.com.br, que é de graça, e eu acho ótimo, porque daí tu cadastra ali e pode cadastrar uma periodicidade maior, aí o assunto vai aparecer, sei lá, a cada 10, daí aparece no dia seguinte para fazer essa das questões, de repente, aí tu pode cadastrar 10 dias, 20 dias, 30 dias, para tu periodicamente olhar aquele assunto. Aí não tem esse... Porque isso era uma coisa que me dificultava muito. Eu não sabia quando olhar aquele assunto de novo, sabe? Eu ficava assim, sem saber quando que eu olho isso, tá? Eu olhei hoje, aí eu reviso amanhã, tá? E aí, quando é que eu vou ver de novo? Pois Aí, é. A pessoa acaba se perdendo, né? Eu gostei bastante, foi o que resolveu minhas revisões. Repete o nome do site. É revisando.com ou revisando.com.br. É um azulzinho, né? É. Azul com branco. A única coisa que ele faz é definir, tipo, quando é que tu vai ver cada assunto. É bem legal. Gosto bastante. Parece. Que mais? Eu posso... Vai, deixa. Fala. Parece, eu não sei se eu tô enganada, mas parece que o aplicativo Partiu Revisar também faz esse tipo de agendamento, mas aí é só na versão paga. Não, o Partiu Revisar, Faz. né? Faz, né? Eu só prefiro o site, porque quando eu... Não sei como é que tá agora, tá? Mas quando eu usava... eu usei o Partiu Revisar um tempo e ele não gravava na nuvem. E aí, se tu perde o celular, tu perde tudo. Aí é ruim, né? Raquel, explica o porquê tu gravava as matérias. Gravava áudio. Porque eu tenho muita dificuldade de prestar atenção nas coisas, né? Eu tenho transtorno de déficit de atenção. E aí, eu tinha muita dificuldade de gravar e de lembrar. Então, quando eu ia estudar um assunto, por exemplo, eu ia estudar uma lei, eu fazia esquematização daquela lei. E aí, quando eu ia ler a lei, eu botava o gravador e ficava lendo a lei gravando. Quando eu leio a lei gravando, tem 2 fatores positivos. Eu vou ter um material em áudio depois disso, né? E quando eu estou lendo e gravando,
eu presto mais atenção. É uma coisa muito estranha que acontece. Porque se eu ler em voz alta sem estar gravando, eu não presto tanta atenção. Mas se eu ler em voz alta gravando, é completamente diferente. Eu não sei explicar por que isso acontece. Mas quando eu lia gravando, a minha atenção era muito mais efetiva. Eu tenho alguns alunos da consultoria que aplicam isso também e já viram esse resultado bem bacana de quando tu lê gravando, a tua atenção é maior. Eu acho que é porque tu inconscientemente tu sabe que depois tu vai ouvir aquilo, então aquela gravação tem que ficar boa e aí tu presta mais atenção. É bem legal. Fora que você usa 2 canais de aprendizagem, né? Você usa a audição e a voz, né? Então, assim... E aí, isso, os 2 sentidos. Isso. 2 sentidos. Verdade. Pronto, aí, ó. Tá aqui explicando. Isso aí, isso mesmo. Eu gosto bastante desse formato. Eu usava muito para legislação. Isso é uma das dicas, inclusive, do curso que eu tô lançando de leitura de lei. Ai, que massa! Gravando, porque me ajudou bastante, de verdade. O que mais, gente? Pode mandar pergunta aí. Pegou fila, não valeu. Quando... tá. Tu usa caderno escrito no Word, PDF? Como é que tu faz os teus materiais? Assim, eu faço tudo no Word, porque eu acho que fica mais fácil de você atualizar, de você... Assim, porque eu faço caderno de erros, né? Então, assim, o material que eu monto é o caderno de erros. Porque o resto, por exemplo, a legislação eu imprimo, aí eu faço as anotações à mão mesmo na legislação. De vez em quando eu imprimo alguma coisa e colo por cima, alguma observação. Mas, assim, a priori, os cadernos, que são os cadernos de erro, eu faço online. Porque aí faz... Online não, digitado, né? Porque fica mais fácil de alterar, é mais flexível para acrescentar coisa, para apagar coisa, ou senão, já fixei aquele assunto, já dá para eu tirar, entendeu? Então, eu acho bem mais prático. E aí, mas tu não respondeu a minha primeira pergunta, a gente entrou no assunto da revisão sobre... Qual foi, Carla? Sobre doutrina, curso, PDF, aula. Como é que tu gosta? Sim, pronto, vamos lá. O que é que acontece? Eu comecei a formar minha base com lei seca, né? Só lia lei seca, só lia lei seca, só lia lei seca. Só que o que é que acontece? Como teve essa situação totalmente fora do inesperado, pandemia, parará, pererei, concurso, né? Aí eu pensei, não, já que eu vou ganhar um tempo a mais, né? Um tempo de bônus, vale a pena eu usar esse tempo de bônus para ler alguma sinopse, alguma doutrina, para me aprofundar em certos assuntos. Primeiro, para ir construindo uma base, porque já que meu foco posterior, né, é concurso fim, concurso de carreiras, o tempo entre uma primeira fase e uma segunda fase é muito pequeno. Então, você tem que ter uma base boa. Não que eu acho que eu vá passar logo na primeira fase para a segunda, né? Mas, assim, a gente vai dando um jeito de essa é a mentalidade, né? Ideal, porque quando a gente está numa situação como essa, nossa, para tudo, tem gente que vai olhar para essa situação, vai se desanimar, não vai ter concurso. Não, e tu pegou e tu, não, vou reverter isso, vou ver o lado bom disso. Eu tenho mais tempo, então eu vou poder aprofundar. Conseguir enxergar, né, o bom em tudo isso. E fora que, assim, os concursos de analista, muitos cobram redação, né, atualidades, etc., mas muitos estão cobrando a discursiva. Tem uns que cobram discursiva e redação. Então, assim, pode ter certeza que a discursiva ou vai vir um assunto teórico, ou vai vir um informativo para você falar sobre aquela decisão do informativo. Só que o que acontece? Se você ficar só na lei seca, como é que você vai escrever 20 a 30 linhas sobre um assunto teórico? Entendeu? Então, assim, não adianta você ser o rei e discursiva tu tem que saber os princípios, por exemplo. Toda discursiva vai te cobrar tu falar princípio. Tu tem que botar um princípio ali dentro da discursiva, né? Muito difícil tu não precisar. Isso aí não tá na lei, em geral, né? Alguns estão, né? Alguns estão, mas
Mas até os que estão, eles só são geralmente citados. Já tem isso e a definição é isso. É muito curto. Não tem uma fundamentação que você consiga discorrer sobre aquilo, que você consiga desenvolver. Porque o grande ponto da discursiva é você conseguir desenvolver da melhor forma possível. E se você não tiver uma base, seja de sinopse, de doutrina, de resumo, de PDF, né? Se você não tiver uma base, você não vai conseguir desenvolver aquilo ali. Então, assim, lógico, é muito importante você saber a lei seca para passar na primeira fase, mas se você chegar naquele ponto e travar, sabe? E voltar para o início. Então, assim, eu acho que o grande negócio é a gente aproveitar, né, essa situação, como você disse, olhar o lado positivo e repensar algumas coisas, adaptar algumas coisas, fazer algumas modificações, que foi o que eu tentei fazer, né? Quando que tu começou a estudar? Então, essa pergunta é muito doida, porque eu considero que eu comecei a estudar para concurso quando eu entrei na minha salinha de estudo. Só que eu entrei na minha salinha de estudo, eu ainda estava na faculdade, então eu tinha TCC, eu tinha as provas finais de faculdade, eu tinha tudo. Até festa de formatura para organizar eu tinha, então eu fazia tudo menos estudar. Entendeu? Eu estava mais preocupada em elaborar meu TCC, em decorar minha fala. Aí, a minha formatura foi dia 22 de agosto, já faz um ano. Não, 18. Aí, já faz um ano. Então, o que é que acontece? Depois que passou minha formatura, eu falei, não, agora eu vou focar 100% no estudo. Agora é real. Agora vai, né? Agora eu tenho que criar vergonha na minha cara. Só que o que é que acontece? Você ainda fica muito perdida naquele início. Eu não sei se é assim com todo mundo, mas eu me senti muito perdida. Eu senti que eu fazia, mas não sabia bem o que eu estava fazendo, sabe? Então, assim, aí em dezembro de 2019, saiu o edital do MP Ceará, que era um concurso que, meu Deus, eu tinha que fazer aquele concurso porque era o meu primeiro concurso e porque minha família é do Ceará. Então, assim, e porque Bruno ia fazer, mas o miserávelzinho desistiu. Eu espero que ele esteja vendo isso, que toda oportunidade eu esfrego na cara dele. Aí ele desistiu, mas assim, era um concurso que eu queria muito. Então, assim, eu me dediquei muito. O Bruno já estuda mais tempo ou não? Vocês começaram estuda. Não, ele estuda há mais tempo. Ele começou a estudar quando a gente começou a namorar, mais ou menos. Mas ele estudava para tribunal também, antes de estudar para Ministério Público. Aí pronto, aí eu só sei. Pronto, aí foi isso. Entendeu? Aí, assim, eu senti que literalmente... Né, um ano, por aí. Mas eu senti que a ficha caiu, que eu soube o que era estudar para concurso público de verdade, de assim, sabe, garra e etc., quando saiu o edital do MP Ceará, que aí eu me vi enlouquecida estudando. Não, nossa, a minha história é tão longa, eu acho, fico pensando, a pessoa começar a estudar um ano, deve ser, ainda tem muita descoberta, assim, e tu já conhece tão bem, assim, as coisas que funcionam contigo, né, é legal de ver isso. Tu tem esse autoconhecimento, assim, isso é muito importante. Vai fazer muita diferença lá na frente, sabe? O que tem de pergunta aqui, ó? A Sheila perguntou se eu gravo para ouvir na revisão. Sim. Quando eu gravava, eu ouvia quando eu fazia as minhas revisões, que eu fazia as revisões lá pelo site. Aí, quando tinha revisão tópico 1, por exemplo, tópico 3, aí eu pegava o meu áudio daquele tópico, botava o fone e fazia a leitura. Porque eu fazia a revisão rapidinha, não fazia a revisão por questões, eu fazia a revisão só teórica. E aí eu aproveitava para ter duas fontes, porque se eu só lesse era, né, mais difícil de concentrar. Lendo e ouvindo era melhor. Por isso que eu gostava de eu gravar, não pegar o áudio pronto, que eu gravava de acordo com como estava o meu caderno. E dizem que gravar a própria pessoa ensinando o assunto, né, dando aula, ajuda muito também. Existem estudos que comprovam isso, porque você meio que sistematiza o conhecimento, o pensamento. Então, assim, a partir do momento que você precisa sistematizar aquela informação, aquele conteúdo, você procura a melhor forma de passar aquela informação, né? Então, assim, dizem que dá aula, seja para si mesmo, seja para os outros. Bota a mãe sentada no sofá e diz, olha, você hoje vai escutar 1 hora sobre teoria da pena. Você chega assim, 1 hora sobre teoria da pena. Tem pra que ter, provar o tem amor que de ter mãe. caso pra falar 1 hora aí. Que mais? Falem sobre o TJ de Santa Catarina. Fale, Lu.
TJ de Eu Santa nem Catarina. sabia que ia ter TJ Santa Catarina, galera. Eu só TJ sei de dos Santa concursos que eu vou Catarina fazer. é que o de analista, ele veio analistar área administrativa, umas coisas muito nada a ver, assim, umas cobranças muito diferentes, né? Umas matérias muito diferentes. Mas acho que não vai reabrir as inscrições. O que tu queria saber sobre o TJ de Santa Catarina? Fala aí. Imagina ficar atualizando o caderno. Pois é, deixa eu mostrar meu caderno aqui. Ó, meus cadernos. Como é que ficava o meu caderno atualizado? Meu caderno começou em 2016. Aí depois ele foi sendo atualizado até 2018. Então, ele tem muitos post-its, muitas coisas escritas nos cantos, ó. É Isso lindo. aqui é... Mas eu gosto de caderno, não adianta. Eu acho que, pra mim, essa é uma coisa muito pessoal. Realmente, quando tu faz o Word é mais rápido, é mais rápido. Tu pode adicionar mais coisas, ficar bonito, organizado? É verdade. Mas eu gosto mesmo de fazer com a mão e colorido, porque eu gravo mais quando eu tô escrevendo. Então, eu me conheço dessa forma, eu sei que funciona comigo. É por isso que é tão importante vocês se conhecerem e fazer da forma que funciona pra vocês. Exato. O que mais? O que ela falou, meu Jesus, do meu caderno, será? Lu, como é que... Tu falou que a tua família sempre influenciou, assim, né? E tu, de repente, não passou por isso, mas pode conhecer alguém que tenha passado com um problema, assim, de, tipo, família que não entende, que não apoia. O que tu diria pra uma pessoa que tá passando por isso? Eu acho assim, que se você tiver algum familiar que não entende e não apoia, é difícil você passar por cima disso, porque a gente espera o apoio, principalmente das pessoas mais próximas da gente, né? É aquela coisa, o mundo pode estar contra a gente, mas assim, a gente busca apoio, solidariedade, empatia dentro da nossa própria casa. Mas se alguém da sua família não lhe apoiar, não fique contra essa pessoa, não fique chateado, não fique magoado, porque às vezes é muito difícil se colocar no lugar da pessoa, certo? É muito difícil. Só quem estuda para concurso público sabe. Você pode ter vários familiares, vários parentes que lhe apoiam, que dizem que lhe apoiam, que dizem que lhe compreendem, mas não quer dizer que eles realmente compreendem de verdade. Porque só quem passa por isso sente, entendeu? Sabe como é. E eu digo isso porque eu passei por isso. Não que eu, por exemplo, não que eu não apoiasse Bruno, certo? Eu sempre apoiei Bruno. Mas eu não entendia certas abdicações que estudar para concurso exigia. Então, assim, a gente começou a namorar, coincidiu com... Quando a gente começou a namorar, coincidiu com o tempo que ele começou a estudar para concurso. Então, assim, ele sempre foi muito dedicado e eu tava jovem, na metade da faculdade, queria sair, queria me divertir. Ah, Luana, vai começar a estudar para a OAB quando? Ah, minha gente, quando tiver perto da OAB, eu deixo para me preocupar com a OAB, né? Por enquanto, vamos curtir a vida. Então, assim, não, aí como eu disse, não que eu não apoiasse ele, não que eu não quisesse que ele se desse bem, não que eu não apoiasse os sonhos dele, mas assim, eu não entendia a complexidade, o real sentido que é estudar para concurso. Então, assim, uma coisa é você apoiar, outra coisa é você saber. Então, assim, muitas vezes, quando a pessoa não lhe apoia, é porque ela nunca passou por aquilo, porque ela acha que outros meios são mais rápidos. Por exemplo, eu já vi muita gente dizendo assim, estudar para concurso demora muito, você nunca vai passar, vai advogar. Você fez 5 anos de direito, você tem que advogar. É um dinheiro mais rápido e não sei o quê. Então, assim, nessas situações, infelizmente, a gente vai ter que engolir no seco, né? Que nem muitas situações da nossa vida, não é só estudar para concurso público. Muitas situações da nossa vida, as pessoas vão apontar o dedo pra gente, vão dizer o que acham que é certo pra gente, que funciona pra gente. Então, assim, nessas horas você engole, você sofre, mas você engole e aquilo ali tem que lhe dar força para provar aquela pessoa que você consegue, entendeu? Sim. Você tem que
tudo que acontecer na vida de situação ruim, você tem que saber lidar, de encarar e depois reverter aquilo a seu favor. Tipo, fulaninho não me apoia. Eu vou mostrar fulaninho que eu vou lá e consigo. Entendeu? Então, assim... E também, força, galera. bem aquilo que tu falou, não sentir também raiva dessa pessoa, não se sentir mal por causa dessa pessoa, porque muitas vezes a pessoa não apoia porque ela não entende mesmo, não é por mal, não é porque não quer apoiar, não é porque tem muita, por exemplo, assim, às vezes o pai, a mãe não apoia. Às vezes a pessoa não entende, e bem como tu falou, quem não tá nesse mundo não entende. E eu vou dizer, não tem obrigação nenhuma de entender. Exato, não tem. Então, assim, porque é a nossa escolha. A escolha é tua, não é da pessoa. É óbvio que se a pessoa souber do teu sonho, comprar esse sonho, né? É melhor. Mas tu não pode exigir que a pessoa compre esse sonho. Porque pode ser que a pessoa nunca compreenda isso. E tudo bem, sabe? Tá cheio de gente no serviço público que entrou sem ter apoio da família, que entrou sem ter nem família, às vezes, né? Cheio de problema. Então, eu acho que é bem importante isso de a gente não ficar procurando apoios. Eu sei que apoio, às vezes, é bom, né? Ter esse apoio. Mas, de repente, é mais interessante tu procurar esse apoio em pessoas que estejam na mesma situação que tu. Hoje eu atendi uma aluna que ela tem um grupo com mais 2 meninas que estudam para o mesmo concurso. Então, diariamente, elas ficam uma puxando a outra ou uma apoiando a outra. Hoje eu não tô bem, hoje eu tô triste, não, hoje eu não rendi. Uma levanta a outra, sabe? Não deixa a outra ficar para baixo e deixar de estudar. Ou deixa de estudar um dia, no outro dia a outra já, não, vamos lá, ontem tu já não estudou. Então, procura apoio nas pessoas que entendem o que tu passa. Porque é muito complicado tu querer apoio de quem não compreende. É que nem eu, com a função de Instagram e gravação de coisa, querer que o Paulo entenda. E não entende, sabe? Tudo bem, ele não vive essa realidade, ele não tem que entender. E eu não posso cobrar dele que ele entenda. Ele me apoia, ele fala, não, faz lá o que tu quiser, eu não me meto, tá tudo certo. Mas ele não entende muito como é que funciona esse processo. É a mesma lógica, isso vale para tudo na vida. Exato. E a gente também tem que compreender o lado do outro, né? E não assim ficar com raiva, enfrentar, bater de frente, porque aquilo ali só vai desgastar mais a gente. A situação já é difícil. Se você for rebater, se você for se estressar, aquilo ali vai lhe desestabilizar, aquilo ali vai lhe desgastar e vai acabar influenciando, refletindo no seu estudo, né? É verdade, com certeza. E essa pessoa aí, às vezes, não entende e tu também, muitas vezes, nem parou para explicar, né? Isso acontece muito também. Tipo assim, família, vou estudar para concurso a partir de hoje. Família não sabe nem o que é isso. Se tranca no quarto, vai estudar, a pessoa abre a porta. Não abre a porta, não me atrapalha. Tipo, as pessoas nem sabem o que está acontecendo e isso não é incomum. Isso é muito comum. Tem gente, esses dias eu fiz a live com o Rilu, uma mulher falou que o marido não sabia que ela estava estudando. Meu Deus! Como? Não, peraí, vamos conversar. Eu acho que é importante que tu tenha uma conversa com a tua família para tentar trazer eles um pouquinho para essa realidade, para que eles entendam um pouco dessa realidade, mesmo estando fora, né? E se essa conversa também não adiantar, que também às vezes não vai adiantar, paciência, bola pra frente, né? Não tem jeito. Que sotaque lindo. O teu, né? O da Lu. Não, eu acho todos os sotaques maravilhosos. É muito interessante, né? Essa mistura que esse Brasilzão proporciona. Eu acho incrível. Os meus 2 favoritos são Nordeste e Minas. Minas é interessante também, é massa. É bonitinho, né? Olha só, tem uma outra pergunta aqui. O que vocês acham de concursos técnico versus analista? Qual fazer? E aí, Lu? Eu acho que depende muito. Porque o que é que acontece? Técnico, o edital vem mais enxuto. Mas por ser nível médio, entre aspas, é mais concorrido. Analista, o edital é um mundo. Eu tenho um edital aqui de analista, não sei se dá pra ver. É gigante, não tem fim, entendeu? Então, assim,
A dificuldade da prova é até um pouco diferente, as cobranças e etc. Mas, assim, eu opto por fazer de analista, porque eu estou estudando para isso. Foi uma escolha que eu fiz depois de 5 anos de uma faculdade de Direito, entendeu? Porque técnico, por ser nível médio, qualquer área pode fazer. Então, assim, eu prefiro focar mais no coisa da minha área, entendeu? Mas, assim, ambos são extremamente concorridos. Se ilude quem diz, mas analista é menos concorrido. A questão não é essa. A questão é que vai ter gente bem preparada em ambas as áreas. Ambas as áreas. E você tem que estar preparado para isso, entendeu? Eu acho que um problema que a gente acaba se limitando muito quando estuda para concurso é que a gente se preocupa mais com o outro do que com si mesmo. Então, assim, às vezes você perde tanto tempo pensando na concorrência, pensando no outro, que você esquece, por exemplo, de revisar 8666. Né? Então, assim, vamos revisar 8666 e a gente se preocupa com a concorrência depois. Tá certo, tá certo. Eu acho que hoje a gente tem uma realidade que, assim, o concurso técnico, ele acaba... É que é difícil falar isso, né? Porque tem provas de técnico que acabam, às vezes, sendo mais difíceis que as provas de analista. Mas aí o técnico chama um pouco mais que o analista, né? Também e a tem realidade isso. que a gente tem dentro do cargo de analista é que em algumas situações acaba sendo até mais difícil não, quase a mesma coisa que uma carreira, sabe? Que eu tenho de amigo que não passou, nunca entrou para analista e passou para carreira, sabe? É muito comum. Por quê? Aí tu vai ver, por exemplo, o concurso da margem trabalhista nomeou 100 numa leva, né? O de São Paulo, e a né? analista daquele ano nomeou quantos? Não nomeou 100 analistas, sabe? Então, assim, o concurso da carreira, ele é mais difícil. Ele te demanda mais matéria, mas ele tem uma chamada maior. Ele tem e também, eu acho que isso é importante também, para fortalecer a classe, se tratando da área trabalhista principalmente, né? Tem que ser fortalecido mesmo, tem que nomear juiz do trabalho. Eu acho que é uma coisa importante. Mas isso reflete lá que os analistas acabam sempre ficando para trás. Na área trabalhista e no TRF está bem complicado nesse sentido. Eu acho que MPs e DPs não tá tanto assim. Mas analista de TRF e TRT é quase a mesma coisa do que tu passar para a carreira. É muito puxado. Eu sei de muitas histórias, inclusive desse jeito. Por exemplo, Bruno, ele estudava para tribunal, né? Então, assim, ele fez TRF, STJ e TJPE daqui. Ele não passou. Tipo, ele passou, mas ele passou longe. Inclusive, ele tá para ser chamado no TRF, né? No TRF1. O concurso já faz o quê? 2 anos. Foi em 2017. Simplesmente 6 meses depois que ele fez o TRF1, que ele tinha ficado em não sei quantos em analista, ele passou na primeira fase para Ministério Público do Piauí, para promotor. Então, assim, às vezes quando você tem uma preparação boa, porque vai muito também, como eu disse, da concorrência. Se você for ver um concurso de tribunal, 180 mil. Que foi, por exemplo, o TJPE daqui. O TJPE daqui teve 180 mil. Aí, sei lá, promotor de Minas Gerais, 9 mil. Então, assim, lógico que quem faz a prova está extremamente bem preparado, né? Mas para analista também. Mas para analista também. E, assim, a complexidade da prova... quando eu saí do MP Ceará, eu nesse dia fiz as 2 provas, né? Técnico e analista. Raquel, quando eu saí, que eu abri a prova assim, eu falei assim, Bruno, o que é isso? O que é isso? Eu fiz assim, o que é isso? Que eu nunca vi. Aí ele, meu Deus, eu não acredito que cobraram isso. Isso são decisões recentes de jurisprudência. Aí eu falei, pois é, então assim, a tendência agora é eles dificultarem as provas de analista, é cobrar a jurisprudência, é cobrar a discursiva. Então, já morreu aquela ideia de que concurso meio é mais fácil, que concurso fim é mais difícil. Cada um tem sua complexidade, entendeu? E você tem que estar preparado.
Porque são variáveis distintas, né? Aí no concurso meio tu tem uma quantidade menor de matéria, que não é pouca, que já é muita coisa, né? Mas eu digo comparado com um concurso de carreira, Claro que nós estamos falando de primeira fase, tá? Primeira fase, galera. Fase. Só para deixar assim, claro. A dificuldade de tu passar bem classificado para um analista é praticamente a mesma dificuldade que tu vai ter para passar bem classificado numa primeira fase de carreira, sabe? Porque realmente, para tu ser nomeado para analista, tu precisa estar muito no topo. Para tu ser nomeado para carreira, tem que estar muito no topo da lista. Para tu ser nomeado na carreira, aliás, para passar na primeira fase da carreira e entrar para as próximas fases, tu não precisa estar tão no topo, tu precisa passar. Então, acaba que é um negócio meio parecido, assim. E por isso que eu costumo dizer que quem quer carreira e tem, claro, o apoio da família, a estrutura e a possibilidade de estudar para carreira, eu falo, vai direto para carreira, porque eu falo analista é muito parecido, assim. Perguntaram também sobre fazer 2 provas no mesmo dia. Técnico e analista. Já fez? Pronto, no MPCara eu fiz. Só que o que é que acontece? Eu já vi muitos debates sobre isso. E eu vou expressar minha opinião, certo? Meu foco sempre foi analista. Só que eu já tinha pago passagem, já tinha hospedagem, já viajei, já estava lá. Por que eu não faria? Tá entendendo? Se eu tinha essa oportunidade de fazer a prova, por que não fazer? Só que o que eu analisei foi o seguinte: como meu foco era analista, a prova era de manhã, então era a primeira prova, era que eu ia estar mais descansada. Então eu levei isso em consideração. Não, fazer técnico vai ser um bônus, né? E eu já paguei passagem, já paguei hospedagem, vou fazer técnico porque vai que, né? Não foi, mas eu fui lá e fiz. Aí, mas assim, eu acho que você tem que analisar muito se você vai ter psicológico. Tudo que a gente tá falando aqui, minha gente, vocês têm que entender que cada... Pois é, tudo que a gente fala aqui, vocês têm que entender que você tem que analisar o que é melhor para você. Cada organismo é diferente, cada cabeça é diferente. Pode ser que você saia da prova muito abalado, então isso acaba influenciando no resultado da outra prova. Então, isso vai muito de você se conhecer, de você saber. Então, por exemplo, eu dei o exemplo da passagem, da hospedagem, da viagem, porque foi minha situação, mas eu sabia que eu não ficaria abalada. E também porque o técnico era de tarde. Era de tarde, exato. Talvez se o técnico fosse de manhã, já que meu foco era analista, eu repensasse. Entendeu? Que nem eu conheço pessoas que disseram, não, eu quero uma prova de técnico, eu me preparei para técnico, então eu vou só para a prova de tarde. Então, assim, é uma escolha muito pessoal, que tem que ser bem analisada, porque eu acredito que influencia sim. Porque você já vai estar esgotado mentalmente, quem disser que prova não é estressante está mentindo, ou se não é muito assim, frio. Entendeu? Se você disser que você não se estressa com prova, você é uma pessoa extremamente fria, parabéns, né? Admiro muito, gostaria de ser assim, mas a realidade é que 90% das pessoas, e o clima é diferente. Só quem fez prova sabe. Só quem fez prova sabe o que é ficar esperando do lado de fora, num sol ou na chuva, né? No meu caso foi sol. Comer qualquer coisa de almoço e fazer a prova com a barriga roncando, com medo de ter um ciricutico, precisar ir no banheiro e não poder ir, né? Então, assim, você quer analisar tudo. Você é frio mesmo. Você é frio. Ó, ele aqui já se manifestou. Mas assim, eu concordo plenamente. Eu fiz as 2 provas só uma vez no TRT4, que foi o primeiro TRT que eu fiz. E era técnico antes de analista. E a prova foi muito cansativa. Aí eu cheguei na prova da tarde, eu já estava exausta. E eu errei, eu acho que 2 questões. Você erra besteira. Eu errei 2 questões de analista porque eu estava cansada. No fim, eu fiquei na classificação 91. Se eu tivesse acertado essas 2 questões, eu podia estar muito mais na frente, sabe? Porra, 2 questões na prova de analista é muita coisa. É muita coisa. Então, eu também acho que precisa... Inclusive, eu não entendo. Lu, vê se tu entende o que acontece
o que acontece na cabeça da pessoa que organiza um edital, que não pensa em colocar na lista de manhã e técnico de tarde. Sempre, tinha que ser sempre assim. Sempre assim, Ia por arrecadar favor. muito mais, Mantenha. Pois é. né? Ia ser muito melhor, ia arrecadar muito mais gente vai fazer as duas provas, porque a maioria, né, foca no analista e daí poderia fazer o técnico no vai, que eu acho que seria bem mais interessante, mas a maioria dos que eu fiz, pelo menos, era o contrário, técnico de manhã e analista de tarde. Aí eu fazia só uma, porque eu fiz uma vez e eu vi que para mim era muito pesado. A prova do TRT6, eu acho que foi, eu saí sem cérebro da prova. Eu não sabia meu nome, tu perguntasse, assim. O TRT11 também teve uma prova de português bizarra, não tinha redação. Era só objetiva, o 11. Era uma prova só objetiva. Imagina o português de uma prova só objetiva. Eles tinham que analisar, sim, ó, se tu sabia português real. Foi muito difícil, foi horrível. Eu saí assim... Eu não sabia pra que lado eu ia, assim. Eu me sentei na calçada depois. Eu saí da prova e me sentei na calçada e assim, o que foi isso? Eu não sabia qual era a placa que tinha atropelado. Uhum. Completamente assim, ó, perdida. Foi horrível. Eu falei sina de técnico e a analista foi Satanás. Fazer as duas provas não é fácil. Eu acho que é importante que a pessoa teste, assim, sabe? Mas testa num concurso que não seja aquele teu concurso dos sonhos, né? Pra fazer teste. Exato. Nossa, eu quando saí do MP Ceará, eu tava assim... Primeiro que foi meu primeiro concurso, né? O primeiro concurso da minha vida. Então você vai que nem se fosse um girininho. Aí você vê aquele mundo de gente, você... Enfim. Minha gente, quando eu saí do MP... do MP Ceará, né? Da prova de técnico. Como o Raquel disse, eu não sabia mais meu nome, eu não sabia que placa tinha me atropelado. E o Uber não pegava. Eu entrei em desespero. Meu Deus, eu só quero sair daqui. E os Ubers, tipo, eu chamava, aí o Uber cancelava. Ele dizia, você tá onde? Eu falei, meu filho, eu tô aqui, em frente ao negócio. Vem me pegar logo. Meu Deus, eu só sei que eu passei quase 1 hora tentando pegar Uber. E eu só queria chegar em casa e chorar. Dormir, assistir série, comer, fazer qualquer coisa. Aí eu e o Uber não chegava. Depois da prova. Eu gosto de sair. Extravasar, dançar, beber, ficar bem louca. Porque a gente tava... É verdade. Vários TRT, a gente fez isso, né? De sair depois. A Thaísa falou que ela fez as duas TRT de São Paulo. Eu não sei como é que ela ainda é uma pessoa viva para contar isso. Porque o TRT de São Paulo... Gente, eu faço prova rápido. Eu sempre termino a prova, tipo assim, faltando 1 hora para acabar. Todas as provas que eu fiz até hoje, eu terminava, faltava 1 hora ainda para acabar a prova. Aí eu passava limpo, bem tranquila pro gabarito. Bem tranquila, sempre foi assim. No TRT de São Paulo, eu terminei faltando 15 minutos e passei pro gabarito correndo. Então eu fico pensando, quem demora... Não, terminou aquela prova, com certeza. Eu fiz só a de analista, né? E a prova tava muito difícil. A prova de português parecia que estava escrita em outra língua. Tinha um texto, acho que era de Drummond. Nossa, gente, não sei como é que essa pessoa pode contar isso, que ela sobreviveu a 2 provas da RT de São Paulo. Credo, foi horrível aquela prova. Horrível. Ai, mas tem gente que gosta. Tem uma amiga minha, a menina que tirou o primeiro lugar no TRT 11, ela viajou durante a noite, dormiu 2 horas, fez a prova de técnico de manhã, fez a prova de analista de tarde, ficou em primeiro lugar de analista, de oficial de justiça. Arrasou. Aí ela fala que a prova de técnico, ela era um aquecimento, assim, sabe? Era bom porque ela ficava mais ligada para outra prova, senão ela ficava muito abobada para outra prova. Cada um, né? Cada um é cada um, né? Você acha que ajuda a simular 2 provas por dia? Eu acho que pode ser uma boa. Mas assim, as pessoas também têm que entender que existem outros fatores, que não é só fazer a prova, né? Porque, por isso que eu digo, se você tiver a oportunidade de viajar para fazer prova, viaje.
Porque é uma experiência única. É uma coisa assim, é surreal, entendeu? Existe um marco na vida da pessoa. O estudo para concurso antes de fazer prova e o estudo para concurso depois de fazer prova. Parece que a ficha cai, que você dá uma despertada, que você vê. O buraco é mais embaixo, entendeu? É bem diferente. E, inclusive, às vezes eu pego alguns alunos mais iniciantes, assim, eu pergunto, já fez prova? Só fiz uma prova. Tu, Lu, fez só uma prova? Fiz só uma. Tem que fazer prova, né? Tem que fazer Não, mais. mas é porque, veja, eu cheguei do Ceará em março. Aí eu falei assim, não, vou... Eu iludida, vou tirar uma semana de descanso, vou descansar uma semana, a semana que vem volto com tudo. De repente, galera, quarentena. Aí eu, quarem o quê? Quarem o quê? Isso, querido? Que isso? Isso é muito importante. Mas essa coisa da experiência de prova, imagina, tu fez uma prova, tu já viajou, tu já pegou um monte de experiência. Mas eu lembro que a primeira prova em que eu me senti em casa, eu acho que isso é muito importante. É claro que na semana anterior da prova, eu ficava, e fico, né? Se eu for fazer uma prova agora, eu vou ficar ansiosa, vou ficar nervosa. Mas na hora eu entrei na sala de prova, eu já tinha feito tanta prova. Isso foi em 2014, final de 2014. Eu já tinha feito tanta prova. Eu já tinha estado naquela situação tantas vezes, eu já tinha lido aquelas instruções. Já tinha ouvido o fiscal ler aquelas instruções tantas vezes que eu já fazia assim, já sei, ele vai dizer aí. Que eu não ficava mais nervosa, sabe? Porque era normal. Mais natural, né? Era natural. Uma dica que eu dou para quem é nervosinho de plantão, que nem eu, que eu fiz na OAB e fiz isso no MP Ceará, é chegar antes. Chegue antes, porque dá tempo de você sentar, de você respirar. Não é aquela correria. Porque se você deixar para entrar faltando 10 minutos, faltando 15 minutos, sei lá, vai ser uma correria tão grande que você vai entrar agitado, entendeu? Então, assim, quanto mais cedo você chegar, você se familiariza com o ambiente, você consegue se situar, você se acalma, você respira, você medita, você recruta todos os chakras possíveis, existentes e imagináveis. Então, assim, é um trabalho psicológico, porque, querendo ou não, muita gente acha que não. Concurso não é só estudo, não é só preparo, não é só conhecimento. É psicológico também. Você fizer uma prova balada, meu amigo, como Raquel disse, você vai perder 1, 2, 3 questões, porque você trava. Ou você trava e o conhecimento você não consegue puxar, você pode ter estudado como for, mas ou você não consegue puxar o conhecimento, ou você vai ler errado, você não vai prestar atenção em algum detalhe, em alguma casquinha de banana, que se você tivesse mais tranquilo, você conseguiria pegar mais facilmente, sabe? Com certeza. Lu, vou ter que acabar nossa live, falta 30 segundos. Muito obrigada pela tua presença, foi um prazer. Eu que agradeço. Nossa, que live maravilhosa. Obrigada. Foi muito Eu bom. amei. Você é uma pessoa de energia incrível. Você também. E esse sotaque maravilhoso, adoro, gente. Pessoal, encaminhem. Eu vou postar lá no IGTV. Quem não viu lá do início pode ver, tá bom? Obrigada, Lu. Obrigada, eu que agradeço. Beijo, semana gente. que vem eu vou assistir, viu? Vai ser muito boa. Isso aí. Tchau. Beijo, gente. Tchau, bons estudos.